Bom dia, nação abençoada. Que Deus abençoe cada um do canal. Eu sou o Thiago, sou administrativo do canal. Fiz ele recentemente para honra e glória de Deus, de devoção, para poder buscar Ele em santidade, porque Deus é o centro de tudo. Nossa vida não é nada sem Ele. Primeiramente, nós temos que buscar Ele, interceder por Ele, né? Querer que Ele esteja na nossa vida, buscar Ele de todo o coração, que aí as demais coisas serão acrescentadas depois, né? Primeiramente tem que ser Deus. Depois ele dá o resto para nós, para honra e glória dele, né? Para honrar o nome dele. Eu quero contar uns testemunhos da minha vida, porque testemunhos são edificações, né? Para quem precisa. Para quem pode estar passando pela mesma coisa que eu já passei, né? Que eu estou passando. Aí vou contar um breve resumo da minha vida. E espero que ajude alguém, né? Que está precisando. Que isso é para honra e glória de Jesus, né? De Deus, porque os testemunhos é a prova, né, da nossa fidelidade com Ele, né, e a fidelidade dele conosco, né, de nos abençoar, né, pela nossa fé por Ele. Ó, eu nasci em 86. Em 95, eu tava com 9 anos, aí eu passava muito mal, eu tinha uns problemas, me sentia muito com falta de ar, meu coração batia muito rápido, né, que lá me deixava ruim. E eu relatei pra minha mãe, né, aí minha mãe me levou pro hospital, fez umas baterias de exame e aí foi constatado que tinha uma válvula do meu coração que ela era desregulada, ela era espessa, ela era aberta, ela não ficava fechada. E meu coração batia muito rápido, porque era muito fluxo, né? Não tinha aquela segurança, aquela pressão que o coração segurava. Aí o médico falou para ela, né, que conforme eu era pequeno, se eu fosse crescendo, poderia ser que ela melhorava, ou poderia ser que não, né? Aí nessa hipótese do que não, era que meu coração batia 2 vezes mais rápido do normal. Então, se uma pessoa vive 60 anos, eu ia viver 30. O médico olhou e falou isso pra mim, né? Então, pode ser que a vida dele seja curta, se não melhorar, né, essa válvula dele. Mas só o tempo dirá, né? Que em 95 eu não tinha muita coisa pra fazer, né, na época, né? Mas aí passou, né? Passou um ano, continuei brincando, passava mal mesmo sempre, mas como o médico falou, né, a palavra do médico era tudo. Aí em 96 eu fiz uma cirurgia, minha mãe pagou uma cirurgia pra mim, de orelha de abano, porque eu tinha orelha de abano. Sofria bullying, mas na época não era bullying, né? Mas nós sofria do mesmo jeito. Hoje em dia agora deu o nome pra bullying. Mas aí eu fui fazer essa cirurgia, né? E era uma cirurgia simples, né? Você só ficava, era anestesia local, né? Tava no local, cortava. Quando ele tava fazendo essa primeira orelha minha, eu tava virado pro lado de lá e eles operando e conversando comigo, né? Aí chegou um momento, eu, na minha pessoa, né, criança que eu tava ali acordado olhando pra cima, eu tava acordado e vendo tudo que tava passando. Só que começou um desespero entre a equipe médica, de que, ó, vocês não estão cuidando, por que deixou acontecer isso? E pega o desfibrilador e me gritava e me chacoalhava me chamando, e o médico jogou umas coisas no chão assim que fez barulho. E eu falava, ó, eu tô bem, o que tá acontecendo, né? Eu tô acordado, não tô dormindo não, o que foi, né? E eles ficou desesperado ali, quase 1 minuto e pouquinho ali, né? Correndo, né? Com as coisas. Aí acalmaram, né? Conversaram. Aí foram pro outro lado da minha orelha, né? Tive que dar uma saidinha. Como eu falei. Aí então, né? Eu comecei a fazer a outra cirurgia. Aí eles começaram a falar, né? Tá bem, Tiago? Ó, acorde, fica acordado, tá? Que sei o que, né? E eu falava pra eles, não, mas eu não dormi, doutor, que sei o que, né? E ele, aham, não, tá, beleza. Conversava assim, meio que desentendido, né? Falando que ia me levar pra chácara dele, pra conhecer a família dele, as filhas dele, pequenininha, pra andar de cavalo, só pra me interter ali, né? Aí, aí depois que fez a cirurgia, eles me levaram pro quarto de recuperação. Aí lá minha mãe tava pro lado de fora da porta, né, ouvindo tudo. Foi e perguntou pro médico quando ele entrou, né? Ela falou assim, doutor, o que foi aquilo, doutor? Aquela gritaeira toda, né? Aí ele pegou e falou, né? Falou assim, ah, seu filho deu um susto na gente, né? Ela falou assim, como, né? Ela falou assim, ah, ele teve uma parada cardíaca, né? Ele se perdeu ali por uns momentos ali, né? Tipo, faleceu, né? Aí eu falei pra ele assim, não, doutor, eu tava acordado, eu vi tudo. Aí ele falou assim, não, lógico não, Thiago, você tinha morrido, seu coração tinha parado, nós te reanimamos, aí você voltou depois, mas você tinha falecido. Mas foi só um sustinho de nada, assim, você só,
né? Desligou e voltou, né? Aí, né? O trabalho de Deus operando, né? O milagre, né? Você vê entre você e a vida e a morte ali, né? E voltar dos mortos, né? Para a honra e glória de Deus, né? Ele não deixou ir, né? Me trouxe de volta. Aí, em 97, eu tava com 10 anos. Só que nesse período, meus pais eram da igreja da quadrangular, né? Eu tinha lá meus 5, 6 anos. E eu ia pra igreja, né? Aquele amorzinho de criança, né? E foi passando. Só que aí eles saíram de uma igreja e depois foram pra outra. Aí em 97, quando eu tinha 10 anos, eu fui pra essa igreja que eles estavam. E tinha uns primos meus lá também congregando, que eles eram músicos da casa de Deus, né? E eu fiquei apaixonado, assim, né, pelo mover de Deus ali, né, e queria aquilo pra mim, e implorava e falava, né, que eu quero, né, quero subir no púlpito, quero cantar, quero louvar, quero tocar, e eu queria me batizar, né, eu queria sentir Deus na minha vida, eu queria fazer parte, né. Aí o pastor falou, né, ó, você tem 10 anos, não pode, né, você tem que ter 12, né, pela lei, né, da Bíblia, né, cristã tem que ter 12 anos. Aí então se prepara, vem nos cultos dominical, né, busca Deus. E eu buscava, todo domingo eu ia, fazia o culto dominical, ia no culto à noite, ia de domingo, todo culto minha mãe e meu pai ia, eu ia também, né? E fui me preparando. Que aí já em 98, eu tava com 11 para 12, eu com 12 anos me batizei, em 98. E quando eu me batizei, nossa, foi uma alegria, né? Que quando o pastor me mergulhou e me tirou, eu nasci de novo, como eles falam, né? Você seria uma nova criatura, e eu nasci de novo. Nossa, foi o primeiro amor, né? Que a gente fala, né? Você tem que voltar pro primeiro amor. Aí aquilo dali foi o meu primeiro amor. Eu amei. Saiu uma alegria de mim assim, que transbordava. Aí não foi que nem Jesus que teve a pomba branca, mas o meu chegou um pardalzinho assim, sentou perto da piscina, ficou perto da piscina ali. Aí foi quase a mesma lembrança que eu via de Jesus com o pássaro, com a pomba branca, né? Só que o meu foi um pardalzinho, bem abençoado também. E eu tive um chamado, Deus colocou um chamado na minha vida. Eu sentia que eu tinha que ir pregar o evangélico e ir por todo mundo, né? Aí ia sempre na igreja, né? Frequentava bastante a igreja, fazia campanha, todas as campanhas eu fazia, toda campanha de terça-feira, toda campanha de sexta-feira. Eu fazia jejum de 5 dias, minha mãe ficava brava, falava assim, guri, você vai morrer, você não pode fazer tanto jejum assim. Aí eu ficava, né, triste assim, porque tava provando a minha fé, eu falava assim, mãe, mas Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto sem comer, não só do pão vive o homem, e ficava com aquilo na cabeça, eu quero, né, e eu fazia, né, minha mãe ficava brava, mas eu fazia que era para Deus, e Deus nunca deixou acontecer nada, porque a gente tava fazendo por ele e para ele, né. E só que aí, chegou em 99, eu tinha 13 anos, meus pais se separaram, né, felicidade, não deu pra eles continuar, aí eu fui morar com meu pai, nesse período. E meu pai ficou muito abalado, né, com a separação. Aí ele era diácono, né, minha mãe era diácona da igreja, e ele caiu numa depressão profunda, que na época eu não sabia, né, que existia esse nome, depressão. Aí eu ajudei ele, eu orava, eu fazia campanha por ele, eu intercedi por ele, eu fazia campanha, eu jejuava por ele, pedindo para Deus, né, relevantar ele. Aí quando ele se levantou, né, ele conheceu uma pessoa maravilhosa, que até hoje ele é casado, faz 20 e poucos anos que ele é casado com ela. Me deu um cansaço espiritual, mental, né? Que aí eu desandei. Eu fiquei descontente. Uma também porque o pastor da época, que não vem falar de pastor, né? Que não tem que ir na igreja por causa de Deus, não por causa de pastores, porque os homens são falhos. Mas o pastor falou, né? Vou sair dessa igreja, porque essa igreja é fraca, né? Os irmãos não oram, não intercedem, eu não quero povo fraco. Aí ele abandonou o povo e foi embora. Aquilo dali foi um choque, né, pra minha realidade, que eu nunca imaginei que pastor fazia isso. Aí, aí eu caí, né, no mundo, né, na depressão, fiquei isolado, me fechei para todo mundo. Aí aquela criança que eu era, amorosa, amigável, boazinha, me transformou em outra coisa, que tinha uma voz que ficava na minha cabeça, né, falando assim: você é muito bobo, você é muito fraco, todo mundo te usa, te abusa e você não fala nada. Deixa que agora eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você. E eu olhava no espelho assim, ó, eu via a minha imagem falando comigo, que eu vou cuidar de você. E eu só tinha aquilo ali agora, né? Aí eu falei, não, tá bom então. Aí, nossa, aí que desandou mais ainda, né? Porque não era uma palavra, uma voz de Deus, né? Era uma voz do mal, né? Provavelmente, né? O opressor. E eu mudei. Fiquei ruim, fiquei ignorante,
tratava todo mundo com ignorância, não era mais amigo de ninguém. Dificilmente eu fazia amizade. E quando alguém, se eu, em alguma conversa, assim, me respondia com ignorância, eu não abaixava mais a cabeça, eu retrucava e eu brigava, né? Então eu fiquei uma pessoa insuportável. Eu era uma pessoa insuportável. Aí de 99 até 2007, eu fui só levando a vida, né? Trabalhando, né? Tentando as coisas. E em 2007 uma filha minha nasceu, minha primeira neném nasceu. Só que logo em seguida ela faleceu, né? Ela nasceu de broncopneumonia e infecção uterina. Ficou os 9 meses, né? Normal na gestação, só que aí veio que ela não era o tempo dela no mundo, ela veio só pra passar, né? Só pra fazer alguma obra de Deus e voltou pra honra e glória de Deus, né? Me abalou muito, né? Sofro muito até hoje, né? Por causa da morte dela precoce. E em 2008 aí nasceu meu filho amado, né? Que eu amo muito ele. Em 2008. Só que nós era num casamento que não era bem difícil o nosso casamento. E não deu pra gente ficar mais junto também, né? Porque o psicológico fala mais, né? Você tem que ter paz na cabeça, né? Então nós não tinha paz. E aí eu separei da mãe dele, né? Só que nessa separação, eu tentei entrar na guarda dele, pra fazer pegar a guarda dele, né? Porque eu não quero comentar aqui coisas aqui, né? Que vai um dia meu filho ver, ou a mãe dele ver, né? Fica meio chato, né? Aí eu entrei pra tentar a guarda dele. Só que nesse tempo eu não consegui. Eu fiquei lutando, até quase 2 anos. Só que nesse período que eu tava lutando, tentando a guarda dele, eu caí, né? Como que eu já tava afastado de Deus, tudo, né? Aí vem as amizades que fala que é amizade, né? Que quem é amigo não faz essas coisas, né? O único amigo é Jesus, que não te leva para mau caminho. E quem é de Deus, que não vai te levar para mau caminho, né? Aí eu entrei nas drogas. Droga pesada. Fui pro fundo do poço. Fiquei lá no fundo do poço. Só que, graças a Deus, né? Que Deus tem tudo trabalhado. Deus sabe de todas as coisas, né? De tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? Ele tem o controle, né? Aí, num dia de visita que eu pegava meu filho no final de semana. Aí, um dia de visita, ele tava em casa. E aí, eu coloquei ele na sala, assistindo desenho. E eu tava lá fora de casa, né? Me usando as coisas pesadamente, perdidamente. E aí ele saiu pra fora e falou: pai, vamos dormir, pai, entra pra dentro. Eu falei: não, filho, pera aí, o pai já vai, né? Vai lá um pouquinho insistir que o pai já vai. Porque eu tava naquela abstinência, né? Aquela sangria toda. Aí ele voltou de novo. Parou assim na porta. E olhou dentro do meu olho e falou, né? Falei assim: pai, para com isso. Entra pra dentro. Vem ficar aqui comigo, larga disso. Aí aquilo doeu lá dentro, assim, como se eu tivesse tomado um tapa na cara, né, cara? Eu falei assim: não, eu não quero isso pro meu filho. Jamais eu não quero isso pra ele. Ver eu desse jeito, assim, né, cara? Eu no fundo do poço falei: não quero. Desculpa. Aí fui pedir pra Deus, né, depois daquele dia em diante, pra não colocar mais nada na minha boca, não usar mais nada. E Deus me livrou. Deus usou meu filho ali como anjo, né, pra cuidar de mim. E eu saí dessas drogas. Mas ele já tinha feito muita coisa de errado também, né? Mas graças a Deus, meu filho tava ali e foi usado por Deus, né, pra me salvar naquele dia ali. Aí em seguida, né, nessa separação, eu casei novamente e tive uma outra esposa. Que eu tive a minha filha, amada filha querida. Só que também o casamento não deu, não estava bem, assim, né, entre aspas. Só que aí nesse período que eu conheci essa minha esposa, eu, para honra e glória do Senhor, né, que Deus é muito bom na minha vida, Ele me deu o presente de ter a guarda do meu filho. Porque eu pensava assim: Deus, né, é tão difícil o pai criar filho, né, porque a justiça não dá, né, é mãe tem direito, né, que é mãe, pariu, né, tem um amor de mãe. Aí, mas eu pensava assim: não, o Senhor fala que o Senhor é o Deus do impossível, né, tudo que a gente pede do impossível, o Senhor fará. Eu quero que o Senhor seja o meu advogado, né, eu quero meu filho, é meu filho, eu preciso dele, eu preciso cuidar dele, porque lá não era saudável, não onde que ele estava.
Eu tinha reclamações, né, quando eu chegava pra pegar ele. O povo denunciava pra mim, só que eu chamava a polícia e nada acontecia, né? Aí a polícia ia lá, o conselho ia lá, eles mentiam, negavam, né, do que tinha acontecido e ficava por isso mesmo. Aí uma certa vez ela me ligou no sábado falando que era pra mim pegar ele, que ela ia largar, abandonar ele na praça. E eu fui e busquei ele. Aí ele tava todo sujo, machucado, né? E ela também, mas não veio ao caso, né, do que aconteceu lá. Mas aí eu levei ele no conselho tutelar da minha cidade e ele pedia, né, pra conversar com a psicóloga. Não eu, porque eu não queria conversar com ele, porque eu tava com medo de bagunçar a cabecinha dele, né, porque ele era criancinha, eu fiquei com medo de fazer alguma pergunta que não soubesse, né, falar com ele pra ele poder entender. Aí eu levei pra ele passar pela psicóloga. 3 minutos que ele entrou na sala, ela saiu brava de lá, me pediu pra ir com ela no IML pra fazer o corpo de delito, porque ele era espancado, agredido lá dentro da casa dele, onde que ele morava. Aí eles me deram a guarda definitiva dele, né? Para honra e glória de Deus. Conseguiu, né? Deus do impossível foi e me deu ele de papel passado. Para honra e glória de Deus. Só que aí, nesse período que ele veio, houve desentendimento em casa, né? Começamos a passar por dificuldade, porque começou a ter ciúme, né? Essas coisas, tipo, era nosso mundo, agora invadiram outra pessoa, né? Invadindo nosso espaço, não sei o quê. Mas não é assim, poxa, né? Era família, era filho. E ele era só um bebezinho de 2 anos de idade, meu Deus do céu. Ele é uma criança recém-nascida ainda. E ele já tinha passado tudo que ele passou com a mãe dele. Eu não ia deixar ele passar de novo tudo, só que agora comigo, dentro de casa, né? Aí nós optamos por separar, né? Aí nós separou e não deu mais certo, né? Cada um foi pro seu lado. Aí em 2011 aconteceu isso. Aí eu fiquei com meu filho sozinho, criando meu filho sozinho, né? A partir de 2011. Então aí eu sempre crio ele, né? Sozinho, pagava babá pra cuidar dele enquanto eu ia trabalhar. Que nessa época entra 2012, que eu entrei na Santa Casa aqui da minha cidade, né? Eu trabalhava lá na coleta de resíduos, né? Catava lixo lá na enfermaria, no hospital, né? Pô, honra e glória, né? E comecei a trabalhar lá. Foi muito bom, né? Uma época muito boa da minha vida, porque eu tava me reestruturando, né? Saindo, né, do pecado das drogas, né? Saindo de tudo que eu já tinha feito de errado, né? Porque eu não era uma pessoa fiel ali, né? Eu só segui o mandamento de Deus: não matar, não roubar, honrar o pai e mãe, né? Mas o resto, infelizmente, né, por desprezo, que é um passado que nós temos, mas não é um passado que eu vivo mais. Mas então eu era uma pessoa muito má, né? Mas eu respeitava essas partes, né? Não roubar, não matar e não honrar pai e mãe, né? Sempre, né? Para que seus dias sejam prolongados na terra. E aí eu comecei a trabalhar lá. Que foi onde que me reergueu de novo, né? Novamente, né? Me dediquei ao meu filho e tudo. Aí nessa época de 2012, meu filho começou a passar mal. E eu pedi pra minha fiscal pra me liberar pra levar ele pro posto, né? Aí eu peguei e fui pro posto levar ele. Chegando no posto, eu tava na enfermaria com ele. Aí eu ouvi em alguma das enfermarias alguém orando alto, né? Orando alto. Aí ele pegou e me perguntou, né? Aí ele me perguntou, né? Falou assim: pai, quem que é esse homem que tá gritando? Por que que ele tá gritando? Aí eu falei assim: não, filho, ele é o homem de Deus, né? Ele tá orando, né? Para as pessoas, né? Porque quem tá doente, né? Precisando de saúde, né? Porque aqui é um hospital, né? Aí ele, tá. Aí eu de costa pra porta, nós tava na parede assim, né? Então eu de costa pra porta eu peguei e ouvi, né? Ele falando assim: mãe, ó, ele tá aqui, mãe. Aí quando eu olhei pra trás, tinha um homem e uma mulher lá. Só que o homem, ele tava todo sujo, com a roupa rasgada, fisionomia assim meio de bêbado, um pouco de sangue na cabeça, em que acho que ele caiu e bateu a cabeça, né, no chão. Aí ele veio, ficou perto da cama, assim, né? Falou assim: boa noite, irmão, tudo bem? Aí eu falei tudo, né? Ele falou assim: é seu filho? Eu falei: é, né? Aí ele falou assim: eu posso orar pro seu filho? Aí eu falei: pode, né? E ele estendeu a mão pro meu filho. Só que meu filho era pequeno, né? Ficou com medo. E, né, fez meio que assim, né? Aí ele falou assim: não, mas tá bom, você tá abençoado. Mas eu não vim aqui por causa do seu filho, eu vim aqui por causa de você. Aí quando ele falou aquilo, nossa, eu já, né, me tremi, que eu falei: meu Deus do céu, ó, Deus vindo, né? E vai me dar um puxão de orelha nervoso agora. E foi dito e feito. Porque aquele homem não me conhecia, nunca vi ele na minha vida.
Ele falou coisa que só eu e Deus sabe. Só eu e minhas orações que eu colocava no travesseiro e orava e clamava. Ele me relembrou do meu chamado. Ele falou: eu não esqueci do meu chamado. Você tem um chamado, que por mais que você não faça ainda, mas eu tenho um chamado com você e eu quero que você faça. Você vai ir, você vai pregar. Aí eu tenho umas tatuagens, tudo assim, né, no braço, que eu fiz quando eu tava perdido no mundo. Que aí Deus falou assim: você vai ser usado para encontrar esse jovem que também estão perdidos, que nem você foi. Você vai ser exemplo para eles também, porque eles vão ver em você que você saiu de onde você estava, porque eu te tirei de lá. Então você vai também pregar e evangelizar para resgatar esse jovem para mim. Essas pessoas que precisam, eu vou te usar. Não é ninguém que vai determinar a sua vida, sou eu que mando a sua vida. E aquele dali assim, nossa, me renovou de novo, né? E ele orou, aí ele pegou e falou, aí depois ele parou, né? Pegou e falou assim, olha, jovem, me desculpa, tá, de ter vindo aqui. Eu não te conheço, né? Eu não sei nem porque eu vim aqui, porque, olha, eu vou falar da minha vida. Hoje eu acordei, tô bebendo desde cedo, bati na minha mãe, bati no meu tio, eu fiz a bagunça toda hoje. Vim pra cá em coma, eu nem sei onde que eu tô, nem sei que bairro que é esse. Só que eu tava ali deitado, do outro lado ali, e Deus mandou eu sair de lá e vim aqui, pra falar com alguém. E esse alguém era eu, né? Aí Deus trabalha magnificamente, né, na vida das pessoas. E na minha ele sempre esteve comigo, ele nunca me deixou sozinho, que por mais que eu corria, né, que eu fugia, Deus sempre esteve ali me abençoando. Porque eu era tímido, eu sou tímido, né? Aí eu era tímido também. Até hoje eu sou ainda, né? Nada mudou, né? Aí a minha demora pelo meu chamado é essa, porque eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu morro de vergonha de conversar em público, eu morro de vergonha de falar alguma coisa assim, né? De ter contato com as pessoas, eu sou isoladinho no meu mundo ali, né? Aí, só que eu sei que Deus fala, né? Filho, dá o primeiro passo. Você dando o primeiro passo da fé, filho, eu faço o resto. Se você falar a primeira palavra, eu vou usar a tua boca para falar as demais, né? Porque quem fala é Deus, né? Não é nós, é Deus que fala. Só que nós tem que dar o primeiro passo. Era isso que eu tinha medo, isso que eu nunca fiz, eu que fui empurrando, empurrando, empurrando. Mas tem meu chamado para fazer, né? Aí, ó, em, em 2013, eu trabalhando em Santa Casa, eu comecei a passar mal de novo, né? Tive vários problemas, assim, né? Aí falei com Deus, né? Eu fiz uns exames, né? Tudo, né? Só que eu não ia pegar o resultado ainda, né? Falei com Deus, orei pra Deus, que por mais que eu tava afastado, mas eu nunca deixei de orar, né? Eu sempre oro, né, pra Deus, né? Peço orientação, ajuda. Por mais falho que eu seja, né? Que eu sei que meu problema é esse, mas eu nunca me afastei de Deus, né? Eu sempre pensava nele. Aí eu lembrei do que o médico me falou, que eu só ia viver 30 anos, né? Se meu negócio, se meu problema cardíaco não melhorasse, né, conforme eu ia crescendo, né, eu ia viver só 30 anos. E eu falei, né, para Deus, tá errado, Deus. Não, os médicos tá aqui, né, porque o Senhor instruiu os médicos, mas não vai ser uma palavra de médico que vai determinar a minha vida, né? Não vai, não vai, de jeito nenhum, eu não vou aceitar isso, porque o Senhor é o médico dos médicos, né? E se tem um chamado na minha vida para me fazer, eu não vou morrer até eu fazer meu chamado, né? Por mais assim, que eu não abandonei definitivamente. Eu quero fazer, né? Só que eu tenho vergonha, né? Mas eu quero fazer. Então eu não abandonei. Então eu não vou morrer até fazer o meu chamado. E eu não aceito. E eu não aceito nessa decisão que o médico deu, né? Aí, depois de uma semana, eu fui lá pegar os resultados do exame. Aí a mulher falou, leu tudo, né? Falou assim: por que você tá aqui? Aí eu falei pra ela, né? Falei assim: não, é que eu tenho um problema, né? De arritmia cardíaca e uma válvula do meu coração tem problema, né? Eu expliquei tudinho pra ela, como ela tinha falado pra mim, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, né? Isso porque eu também já tinha feito outros exames também, né, na minha vida, né? Que não foi só esse que eu fiz, né? Eu fiz vários, toda vez que eu passava mal, eu ia e fazia de novo, né? Só que aí esse foi o último onde que eu bati o pé. Aí ela falou assim: não, você não tem nada no seu coração. Aí eu falei assim: oi, mas como assim? Ele falou assim: não, você não tem nada, seu coração é perfeito. Tá no tamanho perfeito, tá nos batimentos perfeitos, a sua válvula, não tem nada de problema com sua válvula. Se você tinha, você foi curado, tá? Se tinha, foi curado. Se não tinha, foi erro de computador, mas você foi curado então. E aqui dali, nossa, eu falei assim: olha aí, cara, Deus, né, me honrando, né? Porque eu pedi ali verdadeiramente para ele, acreditei que ele faz, né? E ele faz. Você tem que ter fé, acreditar, né? Nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Só que a gente tem que, né, se entregar para ele verdadeiramente. Ele vai fazer.
Mas você tem que se dar primeiro para Deus. Faça o que Deus quer primeiro. Busca Deus primeiro todo dia. Honra a palavra dele. Faça com amor. Tudo que você fizer, faça com amor. Ajude as pessoas. Ajude, independente se você conhece ou não. Ajude os seus inimigos, porque ele fala. Você tem que alimentar seus inimigos. Dar água para seus inimigos. Que assim você será abençoado, né? Quanto mais bênçãos você fazer, é a colheita. Se você vai plantar coisa boa, você vai colher coisa boa, né? Então, como que eu sempre fui fazendo coisa boa, então, me honrado com Deus, sim. Então, eu sempre fui presenteado com essa honra na minha vida, né, por Deus, né? Aí, aí em 2016, né, já passando todo esse tempo, aí em 2016 eu conheci a minha esposa, maravilhosa, que até hoje eu sou casado com ela, para honra e glória de Deus, que ele me colocou, eu na vida dela e ela na minha vida, que mais foi mais ela na minha vida para poder me ajudar, né, a me colocar no caminho reto e seguir reto, né? Me ajudou, cuidou de mim, cuidou dos meus filhos, coisa que nenhuma outra esposa fez, né? Ela fez por mim, pelo meu filho. Aí então ela me honrou muito e honra meu filho, né? E eu sou muito grato a ela por isso. E nós estamos até hoje juntos, né? Graças a Deus, por glória de Deus. Aí, ó, em 2020, eu voltei para uma igreja da minha cidade aqui. Voltei para a igreja, fui um mês mais ou menos para a igreja. E nesse dia eu tava muito triste, era Santa Ceia, né? E eu tava com o coração muito apertado, triste, amargurado, assim, não sei o que tava acontecendo comigo, mas eu não tava bem naquele dia. E eu tava vendo todo mundo feliz na igreja, cantando, louvando, né? E aquele povo alegre. E eu tinha acabado de participar da Santa Ceia, tinha pedido meus pecados, tinha pedido perdão, né, por meus pecados tudo, né? Se examinar aí primeiro, tinha feito tudo isso. Só que eu não tava sentindo aquela alegria ainda do Espírito Santo, tinha alguma coisa presa ainda ali dentro ali. Aí no culto de oração final, né, a gente orando, o pastor que estava em cima pregando a mensagem inteirinha que foi para mim, mandado para mim assim. Ele ficou olhando o culto todo para mim. E quando a oração, aí quando ele desceu para orar, ele veio em mim e conversou comigo, né? Só que aí não foi mais o pastor, foi Deus de novo me revelando, né, do meu chamado, falando assim: "Eu sou Deus, filho, eu nunca te deixei. Por mais que você se afastou de mim, né, eu nunca te deixei. Você... Aí você tá aqui triste, pensando que na onde que tá essa alegria que todo mundo sente, você não sente. Eu vou te dar essa alegria porque eu sou essa alegria." Aí eu fui tomado por Deus, pelo Espírito Santo. Transbordei de alegria. Chorei, senti aquela alegria que todo mundo via, que todo mundo tinha, eu não tinha, agora eu também tinha. E é tão gostoso você sentir Deus ali te abraçando, conversando com você, estando ali juntinho, ali, amado, se sentindo amado novamente. E foi uma benção, eu passei o dia inteiro alegre, feliz, chorando, honra e glória de Deus. Só caiu, né? A luta é grande, né? Porque quem tem chamada, né? O demônio já fica ali em cima, né? Pressionando, pressionando. Desculpa. Aí eu caí de novo. Me afastei de novo, né? Mas assim, eu me afasto, mas eu não me esqueço de Deus. Eu oro toda noite, eu intercedo pelas pessoas toda noite, né? Eu só não tava mais indo na igreja, né? Por causa, mais uma vez, de irmãos, né? Dos irmãos da igreja. Só que, mais uma vez, eu falo, o homem é falho, né? O homem falha, então não pode ficar por homem, tem que ficar por Deus, porque a igreja é de Deus, ali é um lugar onde a gente vai para encontrar Deus, não é um lugar que a gente vai para encontrar o irmão, eu vou lá para encontrar o irmão que faz uma semana que eu vejo, não, igreja é para a gente encontrar Deus, buscar Deus verdadeiramente, ter um momento de comunhão e de intimidade com Deus, igreja é para isso, senão você vai se decepcionar na igreja. Acabou o espaço do vídeo, tá tentando fazer aqui de novo. Aí então, não sai da igreja com o de irmão, né? Você tem que ir lá para buscar Deus, não buscar o homem. O homem é falho, o homem crucificou Jesus na cruz. Então não saia da igreja por causa dos homens, tá? Aí, em 2022, setembro de 2022, chegou o meu deserto. Chegou o meu deserto na onde que eu tinha que ser preparado por não ter
cumprido o chamado que Deus colocou na minha vida, né? Eu me atrasei, né? Eu não fui, né? Eu deixei de lado o que Deus me pediu para fazer. E aí então o meu deserto chegou. 2022, em setembro, começou a me dar uma dor no meu quadril direito, uma dor que me arrastava, me carregava. Aí eu era pizzaiolo, aí eu não tava mais aguentando trabalhar assim, né, muito tempo andando. E meu primo me mostrou um curso de segurança que aí eu fiz. E em dezembro de 2022, né, eu terminei meu curso e já arrumei um serviço, né, para honra e glória do Senhor. E doía muito a minha perna, eu até então não sabia o que que era. Aí eu andava com a minha cintura amarrada, empurrando o meu quadril para dentro, assim, né, para amenizar a dor, tanta dor que eu tinha. E eu fiquei um ano sentindo essa dor sem saber o que que era. Fiquei um ano me carregando, assim. Aí em 2023, eu saí de férias em julho de 2024, não sei. Não sei, peraí. Não sei, mas eu fiquei um ano, né, trabalhando com dor, aí eu entrei de férias em julho, não saiu uma férias minha, mas não me recordo. Aí quando eu voltei para trabalhar no primeiro mês, já tava doendo demais, né? Eu já tava saindo só assim na misericórdia de Deus, né? E deu uma dor muito grande que eu não aguentei mais. Eu desci da moto e fiquei parado, não aguentei andar, realizar meu serviço. Aí liguei para a empresa, avisei, né, que eu tava ruim, que se tinha como mandar alguém lá. Aí eles falaram que ia mandar 7 horas, que eu tinha que esperar lá. E eu tive que ficar de pé lá da moto até 7 horas, porque eu não conseguia andar para lugar nenhum, né, nem me mover. Aí quando o rapaz chegou, ele assumiu o serviço, me ajudou a montar na moto e eu fui para casa. Aí depois eu fui no médico e como que tava com urgência para saber o que que era, não dava para esperar pelo SUS, né? Aí eu tive que fazer um esforço, né, para pagar um exame particular. Aí o médico paguei a consulta com o ortopedista e ele pediu uma ressonância, porque aí acabou de novo o carregamento, mas agora vai dar certo. Que aí ele já sabia mais ou menos o que que era, né? Aí eu fiz o exame, a ressonância. No resultado da ressonância já deu lá, né? Osteonecrose. Aí eu peguei o exame, voltei com ele. Aí ele me falou, olha, deu osteonecrose, né, no seu quadril, né? Aí eu falei, mas o que é isso, doutor? Ele falou assim, é um infarto que dá na cabeça do osso, né? Aí o sangue parou de ir lá pro osso, porque o osso tem as células, né? E o sangue que faz a circulação lá dentro, para renovar as células. E aí a cabeça do osso morreu. E como que não tá indo mais sangue, as células estão morrendo. Então, o perfeito que tinha no quadril, ele começou a se desmanchar todinho e comer a cartilagem do quadril e da minha perna que foi esfarelando. Aí, então, eu tenho que serrar, colocar uma prótese. Aí ele se explicou isso, né? Eu falei, qual que é o procedimento? Aí ele falou assim, olha, eu vou te encaminhar agora pro SUS, né? Que aí o médico do SUS vai te pedir passar o que vai ser feito, né? Porque você tem que fazer essa cirurgia. E é uma cirurgia que vai demorar pelo SUS, né? O SUS demora, né? Porque você é novo, você não tem a idade ainda adequada para esse procedimento cirúrgico. E se for no particular é 100 mil reais. Coisa que eu não tenho, né? Para agora, nunca, né? Jamais. A não ser que ganhe na Mega Sena. Aí eu fui, né, no posto, tudo. Aí lá o médico do posto falou pra mim, falou assim, olha, isso aqui vai ser uma luta incansável, porque você tem 38 anos, eu tinha 37, você tem 37 anos, o SUS só facilita essa cirurgia para velhos, né? E você é novo ainda. Então você vai ficar numa fila de espera de 10 anos. 10 anos eu vou ficar nessa fila de espera. Aí eu falei, misericórdia, cara, como que eu vou viver com essa dor, né? Que a dor é insuportável. Se for falar assim de um número de 0 a 10, pra mim é 10 essa dor, né? Porque minha perna sai do lugar. Se eu levanto, dói. Se eu sento, dói. Me deu inflamação tudo nos tendão aqui embaixo, aqui das minas costas, da minha bunda, né? Que eu não consigo ficar sentado, não consigo andar. Então é horrível. É horrível essa dor. E eu tinha que ficar 10 anos esperando. Aí ele falou assim, ou você tenta fazer pela defensoria. Pela defensoria é menos tempo, né? É uns 3 anos, 4 anos de processo, né? Até sair o resultado, né? Aí eu falei, não, vamos fazer então, né? Só que aí, de 2023 que eu descobri isso, eu não consegui ainda dar entrada na defensoria, né? Por causa que faltava exame, né? Faltava um monte de coisa ainda, né? Faltava laudo dos médicos. E aí eu tava afastado ainda, né? Pelo INSS. Aí eu consegui, o SUS, como que ele tinha me negado, né? Eu consegui o documento que o SUS dá lá, né? De alguma coisa que foi recusada, assim, foi negada agora, com urgência, né? E consegui entrar pela defensoria, né? Esse pedido.
tem 8 meses, 8 a 9 meses. E eu tô quase um ano, acho que eu tô uns 2 anos, indo para 2 anos, né, afastado pelo INSS. Em junho do ano passado eu tive uma perícia que a doutora pegou e falou para mim, olha, como que você tá, você tem a sua perna, né, sua perna tá ruim, mas seus braços estão bons, você não pode ficar 10 anos recebendo, tá, pelo SUS, que é muito tempo recebendo. Então nós vamos te reabilitar a voltar a trabalhar. E aí eu pensei, misericórdia, né, cara, e como que fica, se eu não aguento ficar nem sentado, nem de pé, né? E eu falei, não, mas para honra e glória, né? Eu não vou discutir, né? Porque aí no INSS não adianta bater de frente com eles, né? E acatei, aceitei e saí de lá. E aí agora, nesse dia, teve a reabilitação. Eu fui chamado mesmo para reabilitação. Então, quer dizer, eles estão me desligando do INSS, né? Onde eu não vou mais poder receber pelo INSS. A não ser que agora eu tente recorrer, dar entrada de novo e fazer tudo de novo, né? Ou a empresa me readapta a trabalhar em algum lugar lá dentro, porque eu não posso mais exercer também algumas funções, né? Que agora eu sou PCD, né? Sou profissional especial, né? Com o meu problema que eu tenho, né? Na perna. E eu tô também, todo dia entregando para Deus, né? Falando para Deus, né? Que seja meu advogado, seja meu juiz, Deus. Só o Senhor é Deus, né? Não me desampara, né? Não me desampara. Só que nesse período que eu me afastei, o meu salário caiu lá embaixo, né? Você pega um salário mínimo, e eu não estava acostumado com salário mínimo, eu recebia salário de segurança, né? Quase 3 mil reais. Então, as minhas dívidas, minhas despesas estavam já no valor acima, assim, né? E no primeiro pagamento foi um choque de realidade, né? Faltou conta, faltou dinheiro para pagar as coisas, ainda foi se virando, foi tentando diminuir as coisas, né? Mas não dava. E nesse período foi um período muito difícil, que é o meu deserto, né? Passou fome, né? Nós começou a não ter mistura em casa, não tinha arroz, não tinha as coisas para comer, nós se virava. E eu, pai de família, homem da casa, né? Meus pensamentos a milhões ali, né? Martelando na minha cabeça, falando que eu era incapaz, né? Como que eu deixei acontecer com a minha família? E aquilo lá ia me machucando, ia me doendo por dentro, assim, que ia me destruindo, mas eu ia orando, ia pedindo para Deus, né, para não acontecer isso. Aí um dia eu vi um vídeo que falou, né, meu filho, limpa o seu armário, porque as providências eu vou te mandar. Eu ouvi suas orações, limpa o seu armário. Aí eu senti essa mensagem, assim, eu falei assim, pra mim essa mensagem, cara, é eu. E fui limpar a casa. Aí a minha esposa chegou, ela faz hemodiálise, né? Aí ela chegou e viu me bloqueando, né? Tudo torto, limpando a casa. Ela falou, amor, o que você tá fazendo? Aí eu falei, não, eu tô limpando os armários, mozinho. Aí ela falou assim, não, mas por quê? Isso é minha obrigação. Eu falei, para, rapaz, que obrigação? Oxe, sou homem de casa também, tô aqui dentro. Como que é obrigação? Obrigação dos dois, né? Não é só da mulher, não. Aí ela, não, mas é minha obrigação. Eu falei, não, mas Deus falou comigo. O chamado foi Deus. Deus falou pra mim, filho, vai, limpa o seu armário, que dali não vai mais faltar comida pra vocês. E até hoje, nesse deserto, né, que eu tô passando, nunca faltou comida. Deus sempre manda alguém, traz uma cesta básica, traz uma coisinha, dá uma mistura. Fala, ai mãe, eu não tenho muito, mas toma aqui um pouquinho também que eu tenho, porque Deus usa os que tem menos, né, também para te ajudar, porque Ele engrandece, mostra que Ele tem o poder ali de dar de onde a gente menos espera. E até hoje nunca nos faltou comida. Eu sou muito grato a Deus, porque Deus sempre nos honrou. Deus honra a gente, Deus sempre nos honra. Nós que somos falhos e pecadores contra Ele, mas Ele é maravilhoso. Aí, então, assim, em relação à comida, nunca nos faltou mais nada. Deus vem sempre alimentando a gente, cuidando da gente. Porque, é como diz lá na Bíblia, que tem aquela da mulher, que ela só tinha o trigo, né? O trigo e o azeite. Deus falou para ela que até que chovesse, né? Enquanto não chovesse, ela ia ter os mantimentos dela ali, né? Que é temporário também, não é uma ajuda para sempre, é uma ajuda para você se levantar. E graças a Deus, por honra e glória de Deus, nós conseguimos sair das contas. Conseguimos enquadrar agora a nossa vida no salário, né, que eu recebo agora, né, diminuiu bastante agora, não está conseguindo andar sozinho, graças a Deus, né, tá se virando, por honra e glória de Deus, né, porque ele honrou bastante a gente quando a gente precisava. E aí veio o carro, que estragou, a gente precisa do carro, porque minha esposa é doente também, né, e eu sou doente, e aí então fica ruim pra gente andar de a pé e de moto, que eu tinha uma moto, mas é ruim, né, me machuca muito na moto. E Deus colocou o pai dos filhos, né, da minha esposa, né, que são meus filhos de corações, né, colocou na nossa vida para ajudar a arrumar o carro, levou o carro para a oficina, arrumou. Graças a Deus o carro tá bom, pra honra e glória de Deus.
Só que aí o carro é antigo, né? Cheio de problemas. E estragou de novo. Mas aí Deus é maravilhoso, né? Eu falei, Deus, é só o Senhor na minha vida, Pai. É só o Senhor na minha vida, né? Que eu voltei pra igreja. Esqueci de falar, eu voltei pra igreja. Me encontrei numa igreja de novo. A igreja recomeçada aqui de Campo Grande. No Ministério Recomeçar. E lá Deus falou grandemente comigo. Aí eu entendi o buscar de Deus, né? Não é a gente querer as coisas. Eu pedia, Deus me dá dinheiro, Deus abre as portas, me dá isso, me dá aquilo, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Gente, não é só querer, nós temos que fazer. Se nós faz, Deus dá, né? Aí eu comecei a entender, começou a ver um monte de mensagem no YouTube, assim, de vídeos bonitos falando pra mim que eu pedi pra Deus, Deus fala comigo, me dá direção, né? Me dá direcionamento. E Deus mandava os vídeos. Aí eu via falando, busca a mim primeiramente, faça primeiro o meu devocional, me ama, me busca, me procura, né, que as demais coisas serão acrescentadas. E aí eu pensei na minha cabeça, eu não quero mais isso, né, eu não quero mais eu querer as coisas, né, querer viver o mundo, querer carro, querer casa, querer tudo, né, Deus já me deu, eu sou grato. Falei, eu quero Deus, agora eu quero a presença de Deus, eu quero sentir aquele primeiro amor, eu quero voltar no primeiro amor que eu conhecia Deus lá quando eu tinha 12 anos de idade. E é isso que eu tô buscando. Comecei a buscar nessa igreja. E graças a Deus, Deus vem falado comigo todo dia, né? Estou orando, jejuando, estou fazendo parte da dos intercessores da igreja, coisa que eu achei que eu nunca ia trabalhar em igreja. Hoje, para honra e glória de Deus, eu estou trabalhando. Estou conseguindo orar em equipe, né? Que eu tinha vergonha, ficava orando quietinho, baixinho, sem ninguém ouvir eu orando. Hoje já consigo orar em equipe, né? Então Deus trabalha, só que Deus é que nem eu falei, né? Que Deus fala, dá o primeiro passo, né? E eu dei o primeiro passo agora, né? Para fazer o meu chamado, porque eu tenho o meu chamado, eu quero cumprir o chamado para Deus, né? Então eu dei o primeiro passo. E para honra e glória do Senhor, Ele já está me honrando. De 2022, que comecei esse negócio, esse tratamento, esse passar por esse deserto. Ontem, dia. Que dia que foi? Foi terça-feira ontem, dia 17, eu acho, não sei. De tarde eu tinha buscado, eu tava buscando a Deus faz dia, né? Que aí meu pastor me perguntou, né? Falou assim, filho, qual que é o seu problema, né? Que você tem, né? Aí eu expliquei pra ele, né? Aí ele falou assim, não, Deus vai te curar, né? Tenha fé, né? Deus é poderoso pra isso, né? Ele vai derramar a cura, né? Aí eu falei pra ele assim, pastor, eu sei que Deus vai me curar, né? Porque tá na palavra dele, na promessa dele, né? Mas eu não quero cura agora. Eu quero só que o Senhor me ajude. Eu peço ajuda para Deus todo dia, mas agora, como que eu tenho um profeta na minha vida, eu quero que o Senhor também me ajude e interceda por mim, porque eu quero só Deus, eu quero fazer a imagem, eu quero seguir a imagem dele, eu quero ter a presença dele na minha vida 24 horas. Eu quero ter ele na minha vida 24 horas. Eu dependo dele, é só dele que eu quero. Que eu sei depois que eu tiver tudo essa intimidade com Deus, esse carinho, esse amor, esse devocional que eu tenho por ele, as coisas serão acrescentadas. Eu sei que eu vou ser curado, mas eu quero Deus. Então eu te peço, pastor, que o Senhor me ajude a conhecer a Deus, me ajude a fazer o chamado de Deus e buscar, né, fazer o chamado de Deus e sair e ir de pregar o evangelho para o mundo inteiro, né? Que esse é o propósito de Deus ter na minha vida. E ele falou assim, você tá no caminho certo, filho. Você já começou, o caminho é esse. E a conversa acabou ali. Aí eu fui num culto de quinta-feira das águas, né, da campanha das águas. Senti que Deus falou comigo ali. E quando foi agora, ontem, terça-feira, uma demora que ia ser de 10 anos na fila do SUS, ou 100 mil reais para fazer a cirurgia, ou de 3 a 4 anos no Ministério no Ministério, na Defensoria. Deus honrou a tua palavra mais uma vez na minha vida, né? Porque eu busquei ele verdadeiramente, né? Eu busquei primeiro ele e não as coisas do mundo, não as pessoas. Eu busquei ele e ele me honrou. E com 8 meses saiu a determinação do juiz para me fazer a cirurgia o mais rápido possível. Coisa que eu era paciente último da lista, né? Como o médico tinha me colocado no último da lista pelo SUS. Deus foi lá no seu agir, porque ele é o juiz, ele é o médico, ele é o defensor, ele é o advogado, ele é tudo. E com 8 meses, ontem, porra, em glória do Senhor, saiu o meu pedido da minha cirurgia, com urgência para mim fazer. E eu tô feliz demais, meu Deus do céu, só eu sei o tanto de alegria que eu tô sentindo. Porque mais uma vez Deus mostrou a prova dele de que ele é fiel
né? Ele tá ali, é só a gente buscar. Ele é nosso pai, ele tá ali. É só nós ir buscar ele em espírito de em verdade, que ele vai fazer. Ele vai fazer, ele se humilha, busca, chore por ele, grita por ele, pede por ele que ele faça. Mas primeiro busque ele, que tudo é por ele, é para ele é o centro. Aí mais uma vez, né, o carro tinha estragado. Nós estava na dificuldade, né, porque não tem como arrumar um carro ainda, né, com o do dinheiro. E o carro estragou de novo, né? Aí eu falei para Deus de novo, né? Falei assim, Deus, tu conhece, Senhor, sabe da minha vida. Só o Senhor nos conhece perfeitamente, sabe dos meus problemas. Não tô eu aqui para reclamar, não tô eu aqui para blasfemar, porque tudo tem um porquê. Assim como o Jó, né? Ganhou em dobro, nunca reclamou. Quem sou eu para reclamar de uma coisa que eu nunca tive? Se eu tenho é porque o Senhor me deu, né? Então, graças a Deus por tudo. Mas eu não tenho condições e nós precisamos. Então, Senhor, mais uma vez eu venho, Senhor, humildemente te peço. Coloque alguém, Senhor, na nossa vida para fazer por nós, porque nós não temos condições. Então, Senhor, eu sei que o Senhor tem o poder. O Senhor conhece pessoas da sua casa, Pai, que trabalham, que tem dinheiro, que tem condições, ou que também não tenha, né? Mas o Senhor conhece. Coloque, Pai, na nossa vida, que será mais um presente, mais uma bênção, Pai, para a nossa vida, porque nós precisamos, né? E o que aconteceu? Deus colocou uma cunhada minha e meu cunhado para nos abençoar e deu de graça, pagou para nós a oficina do carro. E o mecânico também ajudou também, né? Porque ele cobrou um valor bem abaixinho, né? Do que tinha que ser cobrado, né? Pelo serviço, né? Para honra e glória de todo mundo, Deus usou todo mundo. E Deus vai abençoar todo mundo. E hoje eu acabei de ir lá pegar o carro tá ali na garagem. Bum! Para honra e glória de Deus. E agora, tardinha, eu vou lá na defensoria. Dar entrada, né? Porque eu tenho que só confirmar, né? Que eu não fiz a cirurgia ainda. E provavelmente nem daqui a um mês, eu acho, já vou estar operado para honra e glória de Deus, porque Deus é bom e Deus é fiel. E ele honra os que o procuram em espírito e em verdade. E então isso aqui é a minha vida resumida, né? Mais ou menos assim. E agora rumo ao meu chamado, né? Vamos fazer o meu chamado. Tô no caminho para fazer o meu chamado. Agora tudo vai dar certo. Arrumando agora a minha perna, que eu vou ser restaurada na minha cura da minha perna. Eu vou conseguir andar, vou conseguir fazer, né, mais ainda para Deus, porque eu já fazia com excelência, menos, né, manqueba ali, mas agora vai ser mais excelência ainda, né, porque eu vou estar com a minha perna e para honra e glória do Senhor, que tudo é por ele e para ele. Tá? E aí eu deixo aqui meu testemunho para vocês. Espero que vocês gostem, né? Espero que inspire alguém, né? Mas eu falo, busque a Deus de espírito e em verdade. Só Deus pode fazer por nós, nenhum outro. Só existe Ele e tudo é para Ele e por Ele que nós estamos aqui. Honra e paz, fiquem com Deus. Foi um prazer conhecer vocês. Espero ver mais vocês, sim. Eu quero fazer mais vídeos, só que eu tenho vergonha, né? Mas a vergonha vai passar, né? Vamos estar firme e forte para a fé de Deus aí. Graça e paz, gente. Fica com Deus, que Deus abençoe cada um. Eu sempre oro para vocês, eu faço orações. Se eu não escrevo orações, mas eu oro todo dia à noite pedindo para Deus abençoar os pessoal do canal, em nome de Jesus. Tá? Vocês sempre estão em oração e eu sempre estou orando por vocês. Para a glória de Deus. Amém. Tá? Fiquem com Deus. Na paz.